Caros alunos, bem, quando falamos da administração moderna, ela começa praticamente no século XX, no início do século XX, ano 1900 e pouco. Ora, isso não significa que antes disso nós não tivéssemos administração. Não? E por isso essa minha brincadeira de chamar de pré-história da administração, o que eu vou falar nesta aula. Olha que voltei bem longe, hein? O Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Esse período da pré-história que começou há 2,5 milhões de anos atrás, né? Então, o importante é o seguinte, nesse início, talvez ainda não era o Homo sapiens, né? Os nossos antecessores, eles precisavam comer. Então, eles caçavam e coletavam. E para isso, precisava de um monte de coisas. Né? Olha lá, o Homo sapiens, primeira forma de subsistência, é os coletores, né? Caçadores, recolhe da natureza, né? E faziam um caça. Né? O que eu acho interessante nisso é o seguinte: você já deve ter tido acesso a pinturas rupestres, inclusive existe pinturas assim em cavernas no Brasil, né? Essa é da Líbia. Eu peguei essa porque a gente vê aí uma cena de caça. Né? E o pessoal falava o seguinte, o pessoal ficava na caverna, não tinha o que fazer, acendia fogueira para passar a noite, né? E ficavam desenhando. Olha, eu acho que não era só isso, né? Não sou eu que acho, tem autores que acham que não era só isso. Neste caso, por exemplo, eles estão desenhando cenas de caça e deve ser, né, utilizado inclusive para treinamento de quem não foi, organizar os papéis de cada um. Né? E uma forma de se comunicar para dizer, olha, quando nós estivermos caçando, nós vamos fazer isso, assim, assim, assado. Você pega a lança, o outro corre aqui, cerca aqui, né? Para ter sucesso. Horas, percebe que o animal menos forte da natureza, o ser humano, né? Ele precisou se organizar para sobreviver. E é aí que essa pintura mostra, olha, nós precisamos ter um planejamento, dividir trabalho, logística. Por quê? Porque nós vamos sair para caçar, nós vamos distanciar do nosso acampamento, né? Então precisamos levar armas, víveres para sobreviver enquanto não tivermos uma caça, né? E trazer também resultado de caça para a nossa aldeia. Então, vocês percebem que a necessidade de se organizar para atingir objetivos começa com a organização humana, né, para a sua sobrevivência e sucesso diante de uma natureza cheia de animais muito mais ferozes que o ser humano. E daí as aldeias, né, criadas, aí começam a criar aldeias, eles percebem que a terra fértil, né, é aquela que a água da inundação deixava às margens dos rios. Né? Então começa a surgir as aldeias, e aí sim eles começam a se concentrar em lugares, né,
E surge o comércio, o intercâmbio entre eles, e começa uma certa especialização, né? Alguns produzindo mais alimentos, sementes, outros produzindo trigo, outros produzindo pão, outros produzindo roupas, e isso vem surgir as cidades, né? Cidades e estados, né? E o registro é na Mesopotâmia, né? Onde hoje é o Iraque, a sociedade que tinha irrigação de pequenas comunidades, né? Bom, e você percebe que eles precisam de ciência. Por quê? Ora, se eu não souber contar, como é que eu vou saber trocar? Né? Se eu não registrar o que eu fiz, como é que eu vou saber o que eu tenho? Né? E alguém precisava gerir o, a cidade ou a civilização para que desse proteção e alguns serviços públicos de interesse comum de quem vir a viver numa cidade. No Egito, são famosas histórias, questão do rio Nilo ser um rio muito previsível, né? Daí que surgem os calendários, as pirâmides. Nossa, construir uma pirâmide não deve ter sido fácil, né? Imagina a organização necessária para conseguir fazer uma pirâmide. Né? Blocos de 2,5 toneladas serem transportados, não 2.300.000 blocos. Né? Quanta mão de obra foi usada? Eles criam o faraó, começa uma organização militar regular, né? Soldado recebendo salários, e eles, para viabilizar o Estado, né, construíram fortes, onde o exército tomava conta para garantir a segurança de quem está produzindo e tudo mais, celeiros para armazenar. Olha só como, né, as coisas são antigas. Né? A Babilônia, né, o famoso da Babilônia é os jardins suspensos, né? Mas isso é numa outra fase, depois dos assírios, é aqui que eles vêm, né? Bom, não há evidência do famoso jardim que Nabucodonosor construiu para Mítice, mas é muito famoso. Agora, eles usavam cores, decoração, mas também para diferenciar a produção e os estoques nas fábricas de tecido. Controlar o estoque nos celeiros, marcando o ano da colheita. E eles incentivavam quem produzia mais. Já começa aí as diferenças. Né? Então, em resumo, surgem as primeiras legislações, a contabilidade primitiva, a formação de uma classe de funcionários públicos, a classe de dirigentes profissionais, né? E a religião nessa época era muito forte para você ter uma força sobre a população. Né? Surgem cidades-estados, estruturas de colaboração, coordenação, planejamento, administração de grandes projetos de construção, bom, enormes, né? Projetos de construção e os famosos exércitos profissionais. A Grécia nos trouxe a democracia, o método, a qualidade, né? Lá vocês devem ver, eu não sei como que o pessoal organizou o curso de ética e aplicada administração, mas
essas questões de ética vêm lá da Grécia Antiga, esses filósofos famosos, né? O Sócrates, Platão, Aristóteles. É, a metodologia científica, né? Você passar a usar métodos consistentes, repetitivos para validar a ciência, né? A questão da qualidade para eles era o sublime, o máximo, né? O arete, grego de excelência, ligado à noção de cumprimento do propósito, né? Aquele máximo, né? O belo, tudo. Para eles, um carro com qualidade seria uma Ferrari, nunca um Fiat Uno. Né? Mas não tinha Ferrari nem Fiat Uno na época. Bom, tá aí um resumo, né? Democracia, executivos. Olha só, os cidadãos eles elegiam gente que ia dirigir. Né? Por quê? Porque era um Estado dito democrático, onde todos discutiam, né, a participação direta, tomavam decisões, falam de ética, método, a estratégia, encadeamento de meios, lógico, para atingir um fim, e a qualidade, né, o ideal. Né, o ideal desde da melhor tipo de vida, né, isso vem, e essa ideia veio trazendo para nós o que é qualidade, mas isso, vejam bem, né, para os gregos era o máximo. Né? Os romanos, né, 3 sistemas: realeza, república e império. Né? Pô, esses caras foram 50 milhões de habitantes. O Brasil tem 240 milhões. Né? Para a época, uma coisa fantástica. Né? Desde a Inglaterra até o Oriente Próximo e norte da África. Né? O Oriente Próximo, que eles chamam, é aquele lado de Turquia. Roma, construção de um império multinacional. Opa, as multinacionais são antigas, né? E como é que controla tudo isso? Pô, controlar as províncias, recolher imposto, né? Você precisa de funcionários civis, militares, uma infraestrutura. Aí os romanos foram construindo uma loucura, né? E para você dominar um povo conquistado, eles aplicavam o dividir para governar, né? Dividiam eles, jogavam um contra o outro para poder governar. Bom, colônias organizadas e administradas com os padrões das instituições romanas. Tinha um sofisticado sistema de infraestrutura, gente, era uma coisa fantástica. Olha, esse aqui é um aqueduto, né, para transportar água para as cidades, para levar água de fontes muitas vezes distantes de suas cidades e vilas, fornecendo banhos públicos, latrinas, chafarizes, né, conforto. Né, para operação de mineração, trituração, agricultura e jardinagem, né, moviam a água apenas com a gravidade, eles não tinham bombeamento. Então tinha que pegar água de um lugar que estava mais alto e com a gravidade levando para outros locais mais baixos. Né? Imagina a engenharia que tinha aqui para dar certo esse aqueduto. Né? Bom, administração financeira do exército, né? Daí surge o imposto, né? O tributo, tributação das cidades conquistadas, direito romano respeitava o proprietário privado, forças armadas, né? Alistamento de profissionais, regulamentação, planos de carreira, organização, né? Os centuriões, né? Os oficiais, comando em campanha, motivação dos soldados, transmitir código de disciplina. Você tem que, se você quer lutar, você quer vencer. Então,
foram criando procedimentos vitoriosos a cada vez que venciam alguma coisa. Então, olha lá, administração central, tipos executivos, redes de estrada, comunicação, grandes empresas privadas, grandes projetos de engenharia e construção, exército profissional, planejamento e controle, autoridade formal, valorização da propriedade privada. O direito romano, boa parte da legislação ocidental vem derivando deste direito romano que via a propriedade privada como fundamental. Bom, é claro que a Idade Média, conhecida como o declínio, né, do Império Romano, e a ocupação do espaço pela Igreja Católica, que herda, né, heranças romanas e o sistema romano de administração. Olha lá, dioceses, províncias e vigários. Né? Estou brincando, isso permanece até hoje, hein? A diocese, a arquidiocese, o papado, os vigários nas suas freguesias, né? O termo freguesia vem da população que mora ao redor de uma igreja. Nomenclatura dos administradores, né? Diversas assessorias foram criadas durante os séculos. A igreja teve a propagação da fé, a preservação da doutrina, a formação de sacerdotes. Né? Bom, hierarquia, disciplina, descentralização das atividades, mas a centralização de comando. Vocês trabalham lá, mas comandados pelo Papa, em última instância. O sistema feudal, né, vocês devem ter aprendido histórias, tem coisas importantes. Eu vou começar aqui da ética religiosa católica, né? Não vender produto defeituoso intencionalmente. E defeituoso, sem intenção você pode vender, mas intencionalmente é pecado. Né? Você vai ter que compensar o comprador quando a falha for descoberta. Então, enfim, estruturas de hierarquia das empresas, regulamentar o trabalho dos associados, né? Por quê? Porque começa a surgir as guildas, né? Que eram os comércios em volta da cruz, né? Da igreja central, a praça, né? Então, o comércio surge ao redor da principal igreja de qualquer cidade. Depois, alguns retratam a Idade Média como a Idade das Trevas, e realmente era uma coisa complicada, né? Medicina era proibida de ser exercida no sentido, sim, de abrir um ser humano e olhar por dentro o que tem. Né? E isso, obviamente, atrasou o avanço da medicina, né? Fora que doutrinas religiosas, né, criadas há não sei quanto tempo, complicavam. Mas não foi só isso. Né? Há uma evolução do Estado, aqueles senhores feudais, né, pede para um comando maior, por isso que surge a França, a Espanha, a Inglaterra, Portugal. Começam uma certa revisão, né, melhorias da condição individual, desenvolvimento pessoal, retomada dos conceitos estéticos gregos, né, daquele belo, máximo. Né? Então, artistas, né, reconhecidos pelo público financeiramente, e receber apoio da igreja, estados, guildas. Surge o capitalismo mercantil, né? E é neste momento que surge o Brasil. Né? Em 1500, eles, à procura das tais especiarias,
Né? Especiarias é o que conserva carnes, porque naquela época não tinha geladeira, nem freezer, e eram as especiarias que conservavam as carnes que você poderia comer, né? Armazenar e comer durante um determinado tempo. E elas eram muito importantes. Os otomanos tinham tomado Constantinopla e eles precisavam ir atrás dessas especiarias. Né? E é esse momento, né, que nasce a burguesia capitalista, né, dominava a produção comercial de bens, tinha informação dos empregados, que os empregados não tinham, né, no comércio, mas o pessoal produzia e levava para um grande comerciante. Então, o comerciante, de certa maneira, financiava a produção, e as produções eram muito mais artesanais. Então, e a famosa cidade de Veneza, estado, né, cidade guerreira, em 1433 criou o Arsenal, né, maior fábrica do mundo. Olha quantos operários, né, chegou a produzir 100 navios em 2 meses. Também não era que esses navios que o pessoal faz cruzeiro aí nas águas brasileiras, não. Eram uns navios um pouco mais modestos, mas eram grandes. E eles tinham uma certa. Trabalharam com um processo de linha de montagem já para viabilizar e produzir com mais rapidez. É famoso o príncipe, né, do Maquiavel, embora tomou-se o sentido, né, negativo, tem alguns autores que citam e alguns administradores, né, adote os princípios do Maquiavel. Eu, de minha parte, eu quero dizer para vocês que eu acho tudo que se lê do passado, né, serve para entender esse passado, interpretar, mas para pensarmos no mundo atual, temos que contextualizar. Ó, por quê? Né? Se tiver que fazer o mal, o príncipe deve fazer de uma vez só. O bem você vai fazendo aos poucos. Por quê? Já que é para, né, arrebentar, vão arrebentar de uma vez. Agora, o bem vai de um pouco de cada vez, porque se você faz tudo de uma vez, eles vão esquecer logo. Né? E a mesma coisa com o mal, né? Essa é a ideia. O príncipe terá uma só palavra, mas poderá mudá-la sempre que for necessário, desde que se passou a ser a última palavra do príncipe, né? O príncipe era o governante da época, né? Bom, a reforma protestante foi importante também, né? E é muito. Eles têm uma visão diferente do que a Igreja Católica tem sobre o lucro, né? Então isso passou também a modificar um pouco a visão, né, capitalista lá no pós-Idade Média. Então, o Renascimento também trouxe várias contribuições, né? Uma delas é o descobrimento do Brasil, claro, né? E a criação das companhias comerciais de exploração, né? Companhia das Índias Ocidentais, né? E aí a produção de açúcar no Caribe, no Brasil, né? E os capitalistas financiando isso, um comércio que às vezes é pouco falado, né? O comércio da escravidão deu muito dinheiro para, principalmente a Inglaterra. Né? Então, enfim, seria isso, né? E aí
Na Inglaterra, principalmente, começa um movimento diferente, né? Se antes os comerciantes compravam a produção, né, eles vão. Só que eles não tinham controle do que ia ser produzido e compravam o que conseguiam comprar, né? Eles começam a criar o sistema fabril, né? Surgem as fábricas, onde o capitalista passa a controlar a produtividade e o trabalho das pessoas, né? Então, antes, né, que era o putting out system, né, fabricação para fora, fornecia matérias-primas, até máquinas, né, e as famílias iam produzindo, né? Então, eram artesãos que conheciam, né, e dominavam a tecnologia, produziam conforme suas necessidades ou quando queriam, né? Então, ao querer controlar a produção e ter um acesso melhor e uma lucratividade maior, faz com que surjam as fábricas, né? E, e aí começa uma concentração da produtividade, né? Mas também em cidades, né? Um êxodo dos campos para as cidades, principalmente na Inglaterra, né? Então, a Revolução Industrial, né, obviamente não era uma coisa assim muito organizada, né, mas era uma tentativa de organizar, né, e aí começam, né, principalmente Adam Smith e o James Will, né, a falar sobre essas questões. E o Adam Smith começa, né, ele fez uma análise na fábrica de alfinetes, né, onde ele fala do apologia da divisão do trabalho, quando constata que a produtividade aumenta 240 vezes. Ora, o que é isso? Né? A especialização. Então, cada um faz uma fase do trabalho, né? Se divide, não é um vai fabricar um alfinete, o outro fabricar um alfinete. Não faz uma parte dessa fabricação. E isso aumenta a produtividade, né? O James Will, né, nesse livro dos elementos da política econômica, né, constata a necessidade de reduzir ao mínimo o número de tarefas de cada trabalhador para aumentar essa velocidade. Então, cada um fazendo uma coisa muito simples, que é fácil de você substituir esse trabalhador, né, para que você consiga ter uma melhor produtividade. O que dita o ritmo passa a ser o vapor, né? Nas fábricas, com as máquinas a vapor, fazendo rodar tudo, né? Você começa a ter um funcionamento mais equilibrado, né? As famosas James Watts, né? E daí o termo cavalos de potência ou watts de potência, né? Você consegue estimar, cronometrar, incentivar a produção, né? Passa a ter práticas de lazer remunerado, manter locais de trabalho limpo, construção de casas para operários, criação das famosas sociedades de mútuo auxílio, né, onde os empregados se juntam para ter uma assistência médica, social, amparo, né? Esse empresário, né, ele era um iluminado, ele oferecia aos seus operários moradia, educação gratuita e armazéns sem fins lucrativos. Ele fazia um comércio sem ter lucro, comprava e vendia pelo preço de custo dos gêneros alimentícios da fábrica dele, né?
ele aumentou a idade mínima para o trabalho para 10 anos. Vocês entenderam o que significa isso? Que o pessoal trabalhava, crianças trabalhavam lá, talvez até com 6 anos de idade, 7, 8, nessa época era uma loucura, né? Ó, jornada de 14 para 12 horas semanais. Poxa, 14 horas por dia, de segunda a sábado, com descanso no domingo, não era, não é para qualquer um, né? Estudar, esquece, né? Bom, disciplinou a cidade, onde estava a sua fábrica, né? Ele queria que a cidade ficasse limpa. Se alguém estava bêbado, ele não digo que matava, ele multava, penalizava, né? E no inverno as pessoas tinham que ficar em casa. Não tem que ficar saindo aí para passar frio. E a Revolução Industrial nos trouxe então, né, sai o artesão e entra o operário especializado. Essa invenção, né, a fábrica, as cidades começam a crescer, inchar, surgem os sindicatos, o marxismo, a doutrina social da igreja, o darwinismo social, né? Quer dizer, o darwinismo social é sobrevivem os mais fortes. Acho que recentemente está sendo aplicado isso no Brasil. A administração consolida-se com a área do conhecimento, né? Passa a ser uma área de pesquisa, uma questão, né, para as pessoas estudarem para desenvolver, né, e as primeiras experiências práticas com a moderna administração de empresas, né, a fábrica Soa. Espero que tenham gostado da nossa aula e espero encontrá-los na semana que vem.